Bom dia, gente. Isso que a professora Lúcia estava falando é que realmente não é apenas entusiasmo, porque a minha grande constatação aqui nesses estudos migratórios é que, na verdade, só trabalha, estuda, se interessa pelas migrações quem se sente implicado e quase uma missão. Não é lugar para interesse material, para amadorismo, na verdade, quando você percebe, você já está dentro, por vários motivos. O mais importante deles, na minha opinião, é esse sentimento humanista que move a gente. Quem trabalha com a imigração, você pode ter certeza que é alguém que é aberto à alteridade, à diferença, à diversidade, aceita qualquer coisa, não tem problema com o mundo. Então, eu pessoalmente, como a professora Lúcia já me apresentou, eu estou aqui no Brasil muito mais do que 20 anos, sou professor da UFRJ em 2 programas de pós-graduação, sou coordenador local do Master Internacional sobre Imigrações Internacionais, Transnacionais, aliás, que junta uma dezena de países. E fora isso, também eu sou coordenador do Fórum de Migrações, que a gente já está chegando à 10ª edição, e também a gente já está na 6ª edição do Simpósio de Pesquisa sobre Imigrações, que é aberto principalmente aos pós-graduandos. Fiquei muito feliz aqui de encontrar pessoalmente gente que eu conheço, que eu prezo muito, que tenho absoluto respeito e admiração, como o padre Paolo Parisi, como a Humada, como também gente que eu conhecia, porque tem esse interesse comum que junta a gente em rede. A gente troca o dia inteiro, a gente virou amigo, mas só que a gente nunca se encontrou. E quando a gente se encontrou, é uma felicidade enorme. Além disso, eu também fico feliz de ter aqui gente que meus colaboradores, amigos, colegas, principalmente a professora Camila Escudeiro aqui presente, que a gente trabalhou bastante a questão migratória a partir de Sayá, tem também a Camila Daniel, Maria Villarreal, e gente que eu acho que ainda vem. Estou enrolando, mas não está tanto pelo jeito, não. Então, tá. Eu vou começar, que é o seguinte, quando eu recebi o convite, agradeço mais uma vez pelo Gustavo Dias, e quando ele me convidou, claro que eu sempre trabalhei com Sayad, eu vou talvez fazer assim uma identificação, que é o seguinte, pelo fato de ser marroquino, eu sou magribino, eu compartilho essa origem com Sayad, a gente compartilha vários panos nossa identidade cultural, étnica inclusive, que, bom, a gente tem uma confusão, uma pequena confusão identitária, o professor Odair apresentou o Sayad como árabe, não sei se Sayad ficava satisfeito com essa apresentação, porque somos mais berberes, claro que a cultura árabe atravessa, a língua árabe atravessa, mas quando você coloca, por exemplo, a questão migratória, a realidade migratória magribina, ela corresponde muito mais a um conjunto, a uma missão, aquela que os franceses chamavam da missão civilizatória para a África do que para o Oriente Médio. A imigração marroquina, argelina e tunisiana são muito mais parecidas e próximas das migrações senegalesas ou da África Ocidental, do Oeste em geral, do que com a Síria, com o Líbano, por exemplo. Até, na verdade, essas trocas culturais só começaram com essa parte do Maghreb, como a gente chama de Mashrek, parte oriental. Enfim, não é o tema da minha apresentação. O tema é a questão da gorba, que a gente, na verdade, pronuncia gorba. A questão da gorba é o seguinte, quando o Gustavo me convidou, eu, na verdade, preparei um trabalho muito mais ligado numa conceituação que eu posso chamar de deleuziana, a partir da ideia da desterritorialização, que eu posso voltar no final. Mas só que quando eu vi na programação que ele me colocou na primeira mesa, na primeira apresentação da primeira mesa, eu me senti nessa obrigação justamente de esclarecer questões... Senha, não? Senha. Não, enfim. Vou mostrar, não. É uma pena a gente porque apresenta você vai uma mostrar, apresentação, eu não sei, viu? Mas enfim. Enfim. Vamos esperar que venha. O seguinte, quando eu vi que estava que eu tenho
essa honra de apresentar a primeira comunicação. Eu me senti na obrigação justamente pelo fato de ser magrebino. Eu, pessoalmente, também posso falar para vocês que eu conheci o Sayad, conheci ele em 88, 87, 88 no Marrocos, e reencontrei ele aqui em 94 na UERJ, onde ele foi convidado, que é a primeira vez que ele veio para o Brasil e apresentou o trabalho dele. Então, a partir desse momento, eu me senti na obrigação de, como esse conceito de Ghorba é central na obra de Sayad, eu me senti nessa obrigação de, primeiro, de apresentar para vocês, começar pela base etimológica dos sentidos da Ghorba. Então, eu vou apresentar para vocês agora o plano desse trabalho, que, na verdade, a questão, o primeiro momento, o primeiro ponto nessa apresentação é as dimensões semânticas e sintáticas necessárias para a compreensão da noção, o conceito Ghorba. Aqui, não, aqui, PPT, aqui. Desculpe, gente. Precisa ligar o cabo que não está ligado. Ah, é? Olha, acho que falta um cabo. Primeira apresentação é sempre assim, gente, então ó. a gente não se estressa, vai dar tudo certo. Vou fazer uma autopiada, mas eu vim do Rio de Janeiro, então quando funciona a gente fica muito feliz, mas não conta muito não. Mas vai funcionar. Às vezes funciona. Aqui funciona, demora um Não, eu sei, pouquinho, por isso demora que eu um falei, pouquinho. Do Rio de Janeiro já a gente, quando alguém quer botar PPT, deixa para lá que não vai dar certo. Não é verdade. Então, Você gente. acha que meia hora? Tudo bem? Meia hora. Eu me preparei justamente para meia hora. Então, tá. Isso aqui, se não me engano, né? Então, ótimo, gente. Agora estou bem satisfeito. Espero que vocês possam ler para me acompanhar. Que vocês veem que, na verdade, o primeiro ponto da questão que eu queria apresentar para vocês são as dimensões. Eu falo aqui muito mais das dimensões porque, como a gente pode ver em seguida, na verdade não é o sentido no sentido unitário, literal, ao qual a gente está acostumado, pela peculiaridade da língua árabe, no caso. O segundo ponto que eu acho também muito importante para a gente situar o pensamento do Sayad seria as filiações teóricas do autor, o contexto histórico no qual se situa o fenômeno por ele estudado e as rupturas e conexões epistemológicas constitutivas do seu pensamento em torno da questão migratória. Então, algumas... Voltei? Então, aqui, sendo o termo em árabe, eu acho justamente que precisava entender um pouco o significado dessa questão da Ghorba e principalmente como que essa produção de sentido e construção do real, da realidade, funciona dentro da língua árabe. Então, partindo dessa premissa de recíproca influência entre a língua e o pensamento, proposta por Lohan Nuance, Anania e Luand, que são professores da USP, fizeram um trabalho excelente sobre a questão da significação da língua árabe numa obra que se chama Ocidente e Oriente, a língua, alguma coisa assim nesse sentido. Eles, partindo dessa premissa da correspondência entre língua e pensamento, eles lembram que a função, esse ponto central, importante, a função copulativa do verbo ser, na verdade, que a gente acha que é uma coisa comum, que a gente tem uma certa dificuldade a pensar o mundo fora do verbo ser, que, na verdade, o verbo ser é muito pouco usado nas línguas no mundo. É um ponto próprio às línguas indo-europeias. Você vai perto, a língua russa, por exemplo, não tem verbo ser. As línguas orientais que a gente conhece, o japonês, o chinês, o coreano, e fora as línguas semitas, o árabe e o hebraico, no caso, que não tem. Essa ideia do verbo ser não existe. Então, por isso que o que é interessante com a língua árabe, no caso, é que a gente não tem essa uniquivalência entre o significado e o significante. Justamente, ao se livrar das amarras do logos,
porque se trata do logos, na verdade, subjacente ao verbo ser, a língua árabe se refere mais aos atributos e qualidades do objeto significado do que a alguma natureza única, essencialista desse objeto. Aqui, né? Então, Anania e Luan, no caso, se usando de uma metáfora futebolística, para quem entende de futebol sabe o que estou falando, que na verdade a língua árabe, as línguas indo-europeias jogam jogador a jogador. A bala vai de um para outro. Enquanto na língua árabe, eles dão essa metáfora que eu acho muito dinâmica, o jogo é de um jogador para uma zona, que ele manda a bola para uma zona e que mais próximo pega a bola. Então o significado, na verdade, funciona dessa maneira. E tem um segundo ponto, que é muito importante também, é a questão da metátese. A metátese é muito importante, central até, na formação de conceitos significantes na língua árabe. Então, a noção de metátese, para quem não sabe, é o fato de mudar as sílabas para produzir novos sentidos. Na verdade, nas línguas indo-europeias, muitas vezes se trata mais de corruptelas, que na verdade são quase erros. Temos aqueles exemplos conhecidos como depredar, depedrar, víbora, bívora, estuprar, estrupar e outras coisas. Mas o mais importante ainda, e aí a gente entende como que essa questão da língua é importante na formulação de um conceito, de uma noção de um conceito, e que a língua árabe, ela todas as palavras presentes no dicionário árabe são, na verdade, necessariamente originárias, oriundas da forma inicial trilhétera. Qualquer verbo em árabe começa com 3 sílabas, 3 consoantes, e também tem esse fato muito importante, em árabe, como hebraico e outras línguas, não há vogais. Então, na verdade, quando a gente fala do Ghurba, a origem trilhétera de Ghurba, são 3 letras que a gente representa por GH para pronunciar o Ra. Mas, na verdade, são o Ra e o R, Ra, R e B. É basicamente isto. A partir daí, com esse sistema de metátese, você pode, na verdade, não que pode, a língua funciona dessa maneira que todas as outras palavras que vêm, todas as outras noções que vêm, são desdobramentos, são combinações dessa origem trilhétera. E essas formulações, essas combinações, geralmente são de ordem de dezenas, às vezes de centenas. E eu li uma obra que não lembro mais qual é, que na verdade o recorde na língua árabe seria a derivação de 1.400 formas a partir da mesma origem trilítera. Então, isso te dá em árabe, dá para a gente em árabe, a possibilidade, por exemplo, de formular qualquer conceito possível, que não seria possível em língua portuguesa, por exemplo. Eu posso dizer a montanhança em árabe, coisa que não posso falar. Eu posso produzir o conceito de montanhança. É uma coisa curiosa, porque o Heidegger também se remete a essa questão da montanhança, especificamente no Les Chemins de Traverse, na tradução francesa. Tem também, eu posso dizer em árabe, eu vou à praia, mas eu posso também dizer, eu vou me empraiar, já que você tem essa origem trilhétera, essa base inicial, e a partir dessa base trilhétera, você vai compor formulações possíveis que chegam a palavras com 10 consoantes, e aí vai mudando o sentido, que dá para a gente assim, uma materialidade do conceito, já que a gente não toca no conceito. Quando você torce a palavra em árabe, você está torcendo o conceito, está dando ao conceito outra forma possível. Então, isso, por exemplo, em latim, em latim, por exemplo, a gente tem essa forma básica. Rosa é rosa. Então, esse é do verbo ser. Rosa é uma rosa. Portanto, a radical dela continua igual. Que seja, como aqui está no exemplo que eu peguei, que seja a rosa, a cor da rosa, o mosquito que pousou na rosa, qualquer coisa, a gente vai ter essas dissinências. Rosam, rosarum, rosai, etc.
O árabe não tem essa radical fixa como nas línguas indo-europeias ou como no latim. Ele trabalha a partir dessa base trilítera e a interflexão. Então, na verdade, quando você pega esse verbo que eu botei aí, que é a base da palavra horba, e você vai multiplicando, você chega a formações como horba, rarib, rarb, rurub, erab, maghrib, raraba, istirab, e aí vai, é praticamente infinito. Os significados possíveis ou associados, aí mais interessante ainda, podem ir desde estrangeiridade, estranheza, oeste, ocidente, poente, anoitecer, escuridão, até mistério, isolamento, abandono, fuga, banimento, exílio, afastamento, despaizamento, medo, desamparo, discriminação, opressão ou melancolia. Eu até fiz um dever de casa antes que quando eu estava pensando nisso, eu liguei para minha mãe para saber o que ela entende pela palavra horba. Aí ela me deu um exemplo para vocês entenderem. Falei, meu filho, você está no Brasil, eu estou aqui no Marrocos, então eu estou sentindo horba. Então, ela que está no Marrocos que está sentindo horba. A horba não é uma coisa, como eu tento assim a minha elaboração justamente vai nesse sentido que a professora Lúcia falou, inclusive quando ela falou de um estado, que ela falou de um estado existencial. A horba vai justamente nesse sentido. Então, devido a essa peculiaridade da língua árabe, quando o imigrante magrebino escuta, usa a palavra horba, ele não está se referindo à migração, ou não está se referindo à migração apenas. Na verdade, quando ele fala horba ou entende horba, a sua mente se encontra envolvida simultaneamente por toda essa zona semântica, sabe? Esse campo semântico, onde o conjunto das noções acima citadas forma uma rede cognitiva subjetiva responsável pela construção e representação da sua realidade migratória. Ok? Vejamos, por exemplo, o que Sayad fala naquela parte do livro dele, A Dupla Ausência, em francês, que foi que se encontra no livro Imigração, em português, na tradução, onde ele tem uma parte, até tem uma coisa curiosa, porque a horba, o conceito de horba, atravessa toda a obra de Sayad. Mas, na verdade, ele dedicou pouco, ele escreveu muito pouco sobre a horba especificamente. Eu fiz a minha pesquisa, procurei tudo que... E curiosamente, nunca encontrei um trabalho que se desbruça sobre o conceito em si, que eu acho que é uma coisa muito importante. Então, o que ele fala, na verdade? Todo o discurso imigrante vai justamente horba associada ao pôr do sol, escuridão, afastamento, isolamento, exílio. Mas o exílio aqui não é o fato de migrar, o estado mental, psicológico que acompanha o fato de deixar sua terra de origem. É outro nível de exílio. Não é a migração espacial, o transporte. Então, e aqui, como vocês veem aqui, nessa parte aqui, na verdade se trata de representações, porque ele fala, de um lado, a gente tem essa representação negativa, inclusive o Sayad, chegou a isso daqui a pouco, ele tem essa representação negativa da migração, ele tem também o discurso legitimador, o álibi, que quer deturpar, na análise dele, esse sentido da horba, mas, na verdade, quando o imigrante se desloca, ele descobre o que é a horba de verdade. Então, chegamos, então, à questão das filiações teóricas e rupturas epistemológicas. Como se vê, então, a noção de horba reflete um estado existencial, aquém e além da situação migratória em si. O depoimento de Mohand, na página 20, de Mohand, é um personagem, inclusive você vê, Mohand, na verdade, é a forma berbere de Mohamed, porque todo o trabalho do Sayad é sobre os imigrantes Kabil, argelinos berberes. Então, Mohand, por exemplo, ele deixa claro que o estado de horba começou bem antes de efetivar a empreitada migratória. Já estava em situação de horba desde que nasceu e se encontrou na miséria decorrente da colonização, êxodo rural, abandono da terra, fuga dos mais jovens, etc. De fato, a horba em questão não é uma questão transcendental ou metafísica, mas sim, isso também foi colocado aqui nessa mesa de abertura, mas sim a decorrência lógica e programada das condições histórico-materialistas específicas
específicas. O resultado da invasão colonial capitalista no Maghreb, inclusive aqui eu preciso dizer para vocês que Maghreb é também uma inflexão de Gharb, que é a mesma origem, porque Maghreb, os árabes chamavam essa parte do mundo do Maghreb, quer dizer, a parte mais ocidental da África. Então, na verdade, como eu estava falando, decorrência lógica e programada das condições histórico-materialistas específicas. O resultado da invasão colonial capitalista no Maghreb e toda a África. A destruição de sua manufatura artesanal. A expulsão dos pequenos agricultores de suas terras comunais. A introdução de novas formas organizacionais, etc. Aqui, na verdade... o Sayyad, eu acho que até literalmente no texto ele faz uma referência à Revolução Industrial. Foi o mesmo processo de expansão do capitalismo que levou os camponeses europeus para a cidade para trabalhar nas fábricas. Foi exatamente a mesma programação colonial, capitalista e colonial, que o objetivo era justamente deter essa mão de obra barata. Isso também é conhecido, sabe? Tem uma equação marxista de superestrutura e infraestrutura. Tem o livro de Ahmadinejad, A Linhagem do Tempo, sobre a Índia, onde ele explica como que, na verdade, os ingleses, para destruir a superestrutura indiana, eles destruíram a infraestrutura, acabaram com o artesanato, com tudo que é produzido localmente pelos artesãos indianos, para justamente acabar com o modo de pensar indiano. É bem interessante essa perspectiva. As migrações para o norte só vão se tornar um hábito social. Sinceramente, não lembro muito bem se o Sayyad faz referência ao hábitos ou já na apresentação do Bourdieu e outros, mas, na verdade, tem essa ideia do que a imigração, no momento, se torna um hábito social. Mas ela só se torna um hábito social espontâneo quando já a própria terra natal, isso aqui do Sayyad, do livro, a própria terra natal se torna urba e já não é mais capaz de garantir uma vida digna aos seus filhos. O que ele fala? A urba virou país de origem e a terra natal se tornou urba. Mohand, o personagem, não é, portanto, filho de uma viúva, como ele se apresenta, mas sim o filho bastardo e renegado do sistema capitalista colonial e sua ideologia racista e opressora. Assim, conforme esboçado em cima, há de constatar que a análise, esse ponto para mim muito importante para quem estuda a obra de Sayyad, a análise de Sayyad não se inscreve em alguma teoria da globalização, mobilidade humana, transacionalismo, ou menos ainda na lógica funcionalista e mercantil das teorias neoclássicas em geral. A linhagem intelectual de Sayyad o liga a um pensamento claramente bourdieusiano e evidentemente marcado pela tradição marxista, fortemente presente na praxis intelectual europeia daquela época. Para ele, o fenômeno migratório não pode ser apreendido fora do quadro histórico geral que o provoca e lhe dá forma, não pode ser apreendido fora das relações de poder entre as nações ou sem considerar que os países mais ricos e mais fortes, os antigos colonizadores e atuais donos do capital transacional, são os mesmos que formatam discursos éticos e políticos que regem a atual ordem mundial. Jogo de poder que para Sayyad revela, que o Sayyad revela a partir da dinâmica de representações sociais e coletivas, em consonância com a longa tradição da Escola Francesa de Sociologia, inaugurada por Durkheim, consolidada por Mauss, perpetuada por Halbwach e ampliada por ele mesmo ao lado de Bourdieu, com quem colaborou extensamente. Representações sociais cuja implicação direta e que, ao mesmo tempo que o Sul, ou a periferia, é dito e ditado pelo Norte, o Centro, ao imigrante se vê negada qualquer possibilidade de fala própria. Esse ponto eu acho que tem que especificar o seguinte, que na verdade o Sayyad ele faz uma ligação, digamos, entre o macropolítico, macroeconômico, macrosocial e o micro, o subjetivo, que na verdade a subjetividade do imigrante não pode ser separada do quadro macro geral da história, aquela história que a gente falou marcada pelo colonialismo, capitalismo, racismo e opressão. Então,
em consequência do seu estado, isso é o Sayad que está falando do imigrante, em consequência do estado jurídico social negativo, essa negatividade recorrente no trabalho de Sayad, sua condição de não nacional, que frisa o estado de não sujeito, o sujeito mínimo, dotado de direitos mínimos no limite de não humano. O migrante, em permanente estado de orba, só tem razão de ser no modo do provisório e com a condição de que se conforme ao que se espera dele. Isso aqui, para quem lê o Sayad, sabe de que estou falando, que o Sayad ele lembra o tempo todo como que o imigrante é reduzido, quase que de uma maneira meio esquizofrênica, ele é reduzido a uma parte do corpo. Ele é só considerado como mão de obra e não uma totalidade subjetiva. Daí, aí a gente agora está entrando nas rupturas epistemológicas. Eu falei para vocês das filiações teóricas, agora as rupturas, que daí a sua desconstrução abrupta do nacionalismo metodológico, que é saturado de princípios filosóficos modernos ocidentais e tudo aquilo que vocês conhecem. Vou tentar ir mais rápido. Já que pela abordagem nacional metodológica, o fato migratório é apreciado, analisado e representado a partir do ponto de vista central, do centro para a periferia, do país de acolhimento e no quadro formal estatal nacional. O método nacional metodológico, justamente, não apenas se impede de vislumbrar outras formas e possibilidades de pertencimento, identificação e ação dentro do espaço migratório e na condição de imigrante, como também evacua toda a dimensão política de dominação, opressão, exploração que rege a maior parte das relações entre países, classes sociais e indivíduos. Assim, a denúncia seminal de Sayad, a propósito da focalização das análises sociológicas em torno da imigração e não da emigração, revelou aspectos de ordem política, econômica, social, até então ignorados pelos estudiosos. Ele lembra, especialmente, que para haver imigração é necessário que haja emigração, e que antes de ser imigrante, o sujeito deslocado é imigrante. Antes de chegar ao país de destino, ele teve primeiro de deixar sua terra natal, sua família, os projetos sociais, etc. O excesso de soberania de um lado, a debilidade e carência do outro, a força de um lado e a fraqueza de outro lado. E essa relação que rege esse binômio imigrante, terra de acolhimento, terra de missão, etc. Bom, agora já vamos passar para... Porque depois de analisar tudo isto, aqui claramente, evidentemente, estou indo mais rápido para caber nos 30 minutos, mas, na verdade, o que me interessou depois disso, dessas constatações, é ver onde, já como eu falei, se você fizer uma pesquisa, você pegar a obra inteira de Sayad, em PDF, e você procura por palavra, você vai encontrar a palavra orba pouquíssimas vezes. Mas só que, ao mesmo tempo, ela se expressa através de outros conceitos próprios do Sayad. Por isso que eu acho que tem uma coisa interessante, que o conceito em si, mesmo quando não é falado, ele sempre está lá, flutuando, presente na obra inteira de Sayad. Eu acho que quando você coloca na sua cabeça, você bota essa lente orba, você começa a ver a obra do Sayad inteira em torno da orba, mesmo quando ele não fala especificamente da orba. Então, expressões, né? Então, Orba Bivelieri, por exemplo, que fez um estudo muito interessante sobre a questão sobre as teses de Sayad, explica que ao tornar a imigração indissociável de sua causa, a imigração, Sayad aponta para vários níveis de sofrimento componente da dimensão existencial negativa, da condição de exílio ou orba. Primeiro, que ele fala de três feridas do imigrante. A primeira, o temor da desonra, que é muito importante. Isso é recorrente na obra de Sayad, quando ele fala com os imigrantes. Eles sempre ficam com esse questionamento: será que meus conterrâneos acham que eu sou um covarde, sou um traidor, sou um desertor, né? Esse é o primeiro ponto, a primeira ferida. A segunda ferida é a melancolia ou a sinistrose.
em consequência da obsessão pelo retorno ao passado e terra de origem. E, finalmente, a terceira ferida seria um profundo sentimento de solidão, que muitas vezes resulta em mutismo e autoexclusão. Para quem se interessa, essa questão do mutismo e da solidão é muito interessante. Tem outro magrebino que tem um trabalho na área da psicanálise, Tahar Ben Jelloun, que ele tem um dos livros mais importantes sobre essa imigração, e do Tahar Ben Jelloun, que se chama La plus haute des solitudes, a mais alta das solidões. E o Tahar Ben Jelloun trabalha sobre os distúrbios psicológicos decorrentes dessa situação de mutismo, solidão e autoexclusão do imigrante. Então, esse mutismo, todavia, também é resultado de um longo processo de expoliação do imigrante, de sua subjetividade e atributos humanos. Aí, isso está entrando na obra de Sayad, que ele fala que esse mutismo, essa exclusão, autoexclusão do imigrante, Sayad explica da maneira seguinte, que, na verdade, no início, o que se exige do imigrante, enquanto não nacional, é apenas certa reserva, aparentemente mais da ordem da polidez que da política, diante dos assuntos internos. Ou seja, o imigrante não teria, em teoria, não que não teria o direito, essa máquina de expoliação da sua subjetividade não apresenta para ele essa abdicação como uma opressão. Ela apresenta para ele isto como se fosse apenas um gesto de polidez. Seja bem educado. Quando você vai na casa de alguém que te convida, você não se mete na conversa entre marido e mulher, da família. Então, o que eles pedem inicialmente é apenas essa polidez. Não fale, não se meta na política interna do país. Só que o Sayad, ele explica que isso, na verdade, essa obrigação de reserva do halógeno se traduz, então, pela obrigação de aceitar e se submeter incondicionalmente a essas regras e princípios. Aí o Sayad fala, as concessões da polidez só têm preço porque darão luz a concessões políticas. A partir do momento que o imigrante adota essa atitude ética, ele se encontra preso numa espiral de expoliações, discriminações e futura desumanização. O Sayad fala de uma armadilha, ele não fala de armadilha discursiva, isso é mais uma interpretação minha. Se trata, na verdade, de uma armadilha discursiva que começa com o superficial e acaba com o essencial. Extorquir o essencial sob a aparência de exigir apenas o acessório ou o insignificante. Impor o respeito pelas formalidades para obter todas as formas de respeito constitutivas da submissão à ordem estabelecida. Ao aceitar-se o estatuto de não nacional, ele também aceita a sua condição de não cidadão. Mas aí que começa a ficar mais dramático ainda. Não apenas como halógeno, o não cidadão no país de acolhimento, mas sim não cidadão em todo lugar. Um sujeito desempossado de qualquer tipo de cidadania, privado da possibilidade de falar por si. A redução da existência do imigrante do seu estatuto administrativo não nacional se traduz silogisticamente por uma condição de não cidadania e não humanidade. Eu tenho outro trabalho onde eu falo dessa recuperação do homo socio pela sociologia das migrações hoje, que também vai nesse sentido, que, na verdade, de não cidadão, o imigrante se torna, no fundo, um não humano. Então, eu vou pular essa parte porque ele explica como que, na verdade, tudo que vem depois é decorrente dessa situação. Okay? Ele também tem uma coisa de retroalimentação, que ele fala que a ordem jurídica justifica a discriminação social. E a discriminação social alimenta a ordem jurídica ou inversamente. Não tem muita importância. Ok? Então, temos esse estado patológico agravado por um contexto sociopolítico propício à opressão, injustiça e a sujeitamentos. A Ghorba, nesse sentido, acaba se tornando um fato existencial total, irreversível, que, de certo modo,
precede a imigração. Aqui também tem uma coisa interessante, porque vocês, para quem leu, tem essa questão da provisoriedade, que é muito importante na obra de Sayyad, a provisoriedade definitiva, e essa provisoriedade, nessa parte do texto de Sayyad sobre a Ghurba, aparece como algo que acontece antes da imigração. O sujeito migrante, o Mohand, por exemplo, o que ele fala? Ele fala que ele já assistia a Ghurba quando nasceu e se encontrou naquela situação. E segundo, enquanto o Mohand estava esperando migrar, era agricultor, mas Mohand se identificava como provisoriamente agricultor. Ou seja, todos os níveis da vida dele estão nessa provisoriedade. Ele é provisório antes de migrar e continua provisório depois de migrar. Mohand se define, então, como eu falei, vou pular também, e também tem essa questão da provisoriedade, que ele fala que é uma autoenganação. Na verdade, todo mundo quer fingir que o sujeito vai voltar, o sujeito migrante. Ele fala, primeiro, o próprio imigrante, ele finge, ele sempre coloca na cabeça dele que algum dia vai voltar, mas, na verdade, se trata muito mais de uma estratégia psicológica para aceitar as vicissitudes da situação migratória. Ele pode ser excluído, humilhado, oprimido, mas tudo bem, já vai embora. Então não é tão grave assim, mas só que nunca vai embora, na verdade. E a gente vai ver depois por que nunca vai embora. Então, mas também os familiares fingem que logo ele vai voltar. E a sociedade de acolhimento também finge que ele está lá provisoriamente para justamente não lhe conceder direitos, não arriscar uma proximidade afetiva ou psicológica, e aí vai. Então, essa contradição, que na verdade tem aqui uma questão interessante, que essa contradição, essa provisoriedade definitiva, que é uma contradição, a contradição de ordem temporal, o possível retorno, um provisório que se torna definitivo, um definitivo vivido como temporário, constitutiva da natureza da imigração, correspondem, quer dizer, a essa contradição correspondem outras contradições em todos os campos da existência, na ordem espacial, comunitária, cultural, citação de Sayyad, né? E cada vez mais na ordem política. A contradição fundamental do provisório que dura acaba se transpondo da ordem temporal à ordem espacial. Como continuar a estar presente onde se está ausente? E, correlativamente, como se acomodar com o fato de estar presente apenas parcialmente e estar ao mesmo tempo, de certa maneira, ausente lá onde se está fisicamente presente. É a chamada... 5 minutos. Correto. A chamada dupla ausência do Sayyad. Então, essa contradição ele define como dupla ausência, que é extremamente central e importante na obra dele, decorrente das dificuldades de imigrante em atuar social e politicamente, tanto no país de origem como no país de destino, fisicamente afastado num e social e politicamente alijado no outro. Essa cesura provisória se torna definitiva tudo aquilo que a gente viu. A dupla ausência constitui, de fato, um paroxismo de qualquer Ghurba. Ghurba na presença, na ausência, no antes, durante e depois. Ghurba definitiva que, mesmo se fingindo provisória, encarna a totalidade de mal-estar no mundo específico do imigrante. E quadro geral de desamparo, essa palavra também que corresponde um pouco a esse estado existencial do imigrante, desamparo, desolação, que acaba desembocando no longo processo de desrealização do espaço social do sujeito migrante e sua conversão num espaço nostálgico, entendido enquanto um lugar aberto a todas as nostalgias, carregado de emoções e afetividades. Essa questão da desrealização do espaço está presente nas críticas, em várias leituras da obra de Sayyad, que, como eu já falei no início, que, na verdade, a obra de Sayyad ela se inscreve claramente numa perspectiva bourdieusiana. Aí você tem essa ideia do campo e essa ideia do espaço. O Bourdieu fala de um espaço social. O espaço social seria o conjunto das relações estabelecidas pelo sujeito, o imigrante, por exemplo, aquelas relações sociais que ele estabelece com os conterrâneos, com as pessoas que moram no mesmo lugar, com as pessoas que moram na terra de origem. Essas ligações constituem o espaço social. As críticas do Rafael, por exemplo, ele fala que só que é o seguinte, no caso da imigração, em função desse estado de Ghurba, justamente, esse espaço social ele se desrealiza. Não é mais um espaço real.
Porque, primeiro, a terra de origem, a gente vê daqui a pouco se vai ser sublimada tudo aquilo, mas aquele espaço social se torna um espaço nostálgico, sabe? E aí que eu acho interessante também lembrar, trazer para cá, que essa questão da nostalgia, o conceito de nostalgia, antes de se tornar um conceito romântico, na verdade é um conceito médico, que foi cunhado por um médico austríaco no século XVII para XVIII. A nostalgia, que na verdade esse aí, o Hofer, para designar doenças associadas à depressão e distúrbios fisiológicos dos deslocados. Esse Hofer trabalhou sobre 2, 3 categorias muito importantes. Primeiro, as domésticas, que era uma prática na Europa, que a gente ainda tem aqui no Brasil e em outros países, que, na verdade, as domésticas menores que viviam na casa do patrão, ou da patroa, os dois. E teve uns casos que essas domésticas cometiam assassinato, matavam os patrões. Então, daí que entra essa questão da nostalgia. Ele coloca também a questão do exército, que aqueles jovens que eram levados para o exército cometiam muitos suicídios. Aí vai essa questão, a nostalgia entra como categoria de doenças contagiosas, inclusive, que eu acho muito interessante. E que para mim, na verdade, se trata exatamente da somatização dessa situação de Orban. Não é outra coisa. Porque realmente, quando você lê também o Tarban de Lund, você vê que a imigração negativa, ela produz distúrbios psicológicos muito sérios. Que eu acho que é por isso que a área da psicologia é muito importante para entender a questão migratória. Então, e o que é interessante que mesmo que quando se coloca a nostalgia como estado doentio, um distúrbio, que na verdade tem várias propostas de como remediar tudo aquilo, mas o mais importante é que sempre se insiste em 2 pontos: a terra de origem e os laços afetivos que a gente tem com a família, com a terra, com a comunidade de origem. O afastamento da terra de origem, da comunidade de origem, não é um estado psicológico normal. É necessariamente um distúrbio. Então, longe de remitir alguma possibilidade de retorno, o espaço nostálgico significa, antes, a condição existencial de permanente provisoriedade, errância e desenraizamento ao qual o imigrante é condenado. A nostalgia, isso é Sayad, o Sayad fala que a nostalgia não é a dor do retorno, pois uma vez conseguido, o imigrante se constata que não era a solução. Não pode existir um verdadeiro retorno, um retorno idêntico. Pode-se voltar ao ponto de partida, porque o espaço permite as idas e voltas, mas não se pode nunca voltar ao tempo da partida, voltar a ser tal como estamos no momento da partida, nem reencontrar como desejamos os lugares e as pessoas. Bivelieri, mais uma vez, dá uma explicação bem interessante, que ele fala que dessa impossibilidade fenomenológica da volta, no sentido simples. O desejo do imigrante voltar para a casa de origem, por exemplo. Mas só que essa casa ela não está mais no mesmo lugar, porque ela mesma se deslocou no tempo. Enquanto a nostalgia dele é relacionada à casa de origem, no tempo de origem, essa casa ainda está no espaço de origem, mas não está mais no tempo de origem, portanto, não há possibilidade de volta. O destino do imigrante, fechando, do imigrante parece assim ser orba inevitável. Júlia Kristeva me ilumina bastante sobre essa questão. Que a Júlia Kristeva fala? Eu não vou entrar nas considerações finais para respeitar os colegas, não abusar da paciência de vocês, mas eu queria muito só ler para vocês o que a Júlia Kristeva fala. A condição de imigrante, esse desenraizamento e errância definitiva, é o seguinte: não pertencer a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor, a origem perdida, o enraizamento impossível, a memória emergente, o presente em suspenso. Obrigado.